Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado e nós estamos no tempo da Quaresma, esse tempo sagrado para nós cristãos, em que nós meditamos a palavra de Deus, rezamos mais, jejuamos, intensificamos a nossa caridade, para que com esses exercícios o nosso coração se volte para o Senhor. A palavra de hoje é do livro de São Lucas, no 5º capítulo. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos coloca diante de Levi, também chamado Mateus. É a mesma pessoa. Um homem que vivia numa condição permanente de pecado, sentado todos os dias na coletoria de impostos. Era o seu trabalho, e o seu trabalho era o seu pecado. Ali ele cobrava, ali ele desviava, ali ele se misturava com uma lógica injusta e ia se acostumando com tudo aquilo. Talvez há anos repetindo os mesmos gestos, respirando o mesmo ambiente, justificando para si mesmo o que fazia. Agora eu quero que você ouça e perceba o quão impactante é aquilo que eu vou falar para você. O pecado ele tem essa força. Ele começa como uma escolha. Sim, o pecado ele começa como uma escolha. Ele sempre termina como um costume. E quando ele vira costume, ele parece normal. E a partir desse momento nós confundimos pecado com estilo de vida. Isso é terrível. Mas algo mudou na vida de Levi, e o que mudou na vida dele poderá também inspirar a nossa vida. E eu quero, a partir de agora, que você fique atento a um movimento que Levi viveu no evangelho de hoje. A palavra diz que Jesus passa justamente pelo lugar onde ele pecava. E veja que precioso. Jesus não espera que Levi abandone o pecado para se aproximar dele. Apenas se aproxima e diz: "Segue-me." E o texto afirma que Levi se levantou e seguiu Jesus. O verbo usado aqui para levantar-se é o mesmo verbo usado para ressurreição. Isso é muito forte, é muito significativo, porque não é só alguém que saiu da cadeira, é alguém que saiu de uma condição interior de miséria. Ele se levanta do pecado, da acomodação, da vida pequena que estava vivendo. E talvez hoje você precise ouvir isso. O pecado não é natural, mesmo que você esteja acostumado, porque o pecado ele rouba aos poucos a alegria, ele corrói a alma, ele escraviza a vontade e vai diminuindo aos poucos você por dentro. Então, a Quaresma é tempo de perceber onde nós estamos sentados há tempo demais, porque há lugares interiores que nos roubam a vida. Há relações desordenadas, quem sabe vícios silenciosos, pensamentos repetitivos que nos aprisionam, quem sabe pequenas concessões que vão formando uma identidade que não é nossa. E a gente aprende a conviver com isso, a gente cria justificativas e diz que é assim mesmo, mas no fundo sabe que não é, porque o coração ele foi feito para algo muito maior. Levi ele só começou a viver de verdade quando ele decidiu se levantar. Enquanto estava sentado, ele tinha dinheiro. Quando se levantou, ele ganhou liberdade interior, quem sabe paz. Então o tempo da Quaresma é tempo de se levantar, é tempo de abandonar aquelas práticas, aqueles costumes que nos fazem grande mal e roubam a paz do nosso coração, por mais que nos ofereçam prazer e alguma comodidade. Então, escute bem o que eu vou dizer hoje para você. A sua vida ela sempre tomará a forma daquilo que você tolera. Enquanto você aceita o que enfraquece você, você vai se acostumando a viver menor do que poderia. Levi ele só começa a existir de verdade o dia em que ele decidiu romper com aquilo que o definia.
Porque o pecado não é apenas um ato errado, o pecado é uma versão reduzida de você mesmo. Então, levantar-se é recusar essa versão, é escolher não ser guiado pelo impulso, pelo costume, pelo ambiente. E no momento em que você decide se levantar, algo muda por dentro. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir a sua vida. E é aí que começa a verdadeira liberdade, porque não são os seus desejos, as suas misérias, o lugar acomodado do pecado que dará o norte para a sua vida, para as suas decisões, senão a sua vontade amadurecida e trabalhada segundo o coração de Deus. Você sabe que muitas vezes nós temos consciência do pecado e mesmo assim nós preferimos o conforto que ele nos oferece. Porque o pecado dá pequenas vantagens, é verdade. Dá prazeres imediatos, dá uma falsa sensação de segurança. Enquanto parece confortável, o pecado vai enfraquecendo a nossa liberdade por dentro. Levi ele faz diferente. Quando ele se levantou, não foi apenas um movimento físico. Foi uma decisão clara de romper com o que o escravizava. Levantar-se, e eu quero lembrar hoje isso para você, levantar-se é escolher a dignidade acima do conforto, a verdade acima da acomodação. E essa graça que nós precisamos pedir durante toda a quaresma, coragem para não permanecer onde a alma se apequena e força para romper com aquilo que nos prende. Não se esqueça disto. E agora o quarto propósito, porque nós estamos nesse tempo quaresmal, este caminho que nos conduzirá à Páscoa, e esses propósitos ajudam a afinar a nossa vontade, os nossos desejos, segundo o coração de Deus. O quarto propósito é resistir ao impulso de julgar. Julgar é uma reação rápida, quase automática, e nos dá a sensação de estar certos e também no controle. Mas, na maioria das vezes, revela mais sobre o nosso coração do que sobre o erro do outro. Quando você julga, você reduz a pessoa a um único aspecto da vida dela e ignora a história inteira que você não conhece. Misericórdia é lembrar que todos estão em processo, inclusive você. Então hoje escolha conter a crítica fácil e olhar com mais humanidade também para quem pensa diferente de você. Não julgue, prefira amar e perdoar, recomeçar, amar, porque aí está o caminho da verdade e também da conversão do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, muita paz e até o almoço às 12 horas, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.